Como reunir na mesma área culturas diferentes? Milho, feijão, soja e até ovinos podem interagir? Saiba agora na integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Iniciando mais uma videoaula de Sistemas de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, hoje nós falando de produção de ovinos. Meu nome é Alexandre Giova e estarei com vocês aqui em duas videoaulas. Bom, continuando com alguns aspectos importantes, eu acho que vocês já viram ao longo do curso a utilização de sistemas de integração, então estou fazendo algumas ressalvas de forma a gente aproveitar melhor na produção de ovinos, que são assim, as culturas que você utiliza. Então, por exemplo, no caso do feijão, o feijão encurta o ciclo em pelo menos 30 dias. E é uma excelente alternativa para pequenas, médias e, claro, até produções comerciais de feijão, mas ele consegue, então, assegurar uma cultura de subsistência, em alguns casos onde existe exploração ovina, e, ao mesmo tempo, facilita em termos de janela de tempo, porque ele encurta o ciclo em pelo menos 30 dias em relação à soja, pelo menos, se não mais que 30 dias. E o milho consorciado com guandu, que é um sistema de silagem que já está sendo usado e nós estamos começando a pesquisar também, o importante é que ele seja plantado no campo para ser plantado em uma única operação, que é razoavelmente fácil e tranquilo de fazer, mas que ele também seja colhido em uma única operação, que já é uma outra coisa. Por quê? Quando ele for colhido, ele vai ser misturado na silagem, vai ser triturado e misturado, e ele tem que estar mais ou menos na proporção aceitável para fazer uma silagem de boa qualidade. Então, quanto é isso? Entre 10% e 20%. Acima de 20%, ele baixa o NDT dessa ração, ele pode causar algum problema na fermentação, no processo fermentativo, não baixando muito o pH ou não tendo um tamponamento muito eficiente. E abaixo de 10%, ele praticamente não contribui para a silagem. Outra característica importante em ovinocultura é que nós temos que usar ao nosso favor, a seletividade em pastejo. Observe nessa imagem que esse ovino aí está comendo meia folha. Ele não come como, ele pode passar fome, não vai comer, tá? E ele come a folha verde e da folha verde ele come meia folha. Ele vai chegar ao consumo da folha inteira se não houver disponibilidade de escolha, se ele não tiver seletividade, se ele não tiver como selecionar a forragem que ele come. Isso é uma vantagem que nós temos e isso também nos é um alerta. Produção de ovinos a pasto, nós temos que ter pastagem do melhor valor nutricional possível, de forma a ser mais eficiente no sistema. Senão nós vamos ter que acabar suplementando mais esses animais para ele atingir os níveis adequados dos nutrientes na dieta que ele precisa para se desenvolver. Então, olha aqui um outro exemplo de manejo, né? E isso pode ter um pouco decorrente dessa seletividade do pastejo dos ovinos. O capim maçai aí entolcerou e de novo, como foi introduzido de forma inadequada, vocês olhem que fica uma situação difícil depois de reverter essa pastagem. Capim maçai, manejo de novo. Aqui no caso, um capim maçai bem formado, e vocês observem que existem duas situações. À direita, um pasto, formado o mesmo manejo do capim maçai ao mesmo tempo, esse sistema rotacionado, e à esquerda um outro. Os dois pastos que estão na frente. Então nós vemos que foram diferentes espécies de animais que pastejaram. Qual foi a pastagem deixada pelos ovinos? E qual foi a pastagem deixada pelos bovinos? Num sistema de manejo bovino-ovino, no sistema de pastejo bovino-ovino, que a gente usa tanto para facilitar o manejo da pastagem, quanto quebrar os ciclos de verminose, de forma a favorecer o ovino na utilização dessa pastagem. Como vocês veem aí, à direita da onde saíram as ovelhas, né? E da esquerda da onde saíram as vacas. Por quê? Vocês observem que à direita tem muito florescimento. Ou seja, os ovinos passam a pastagem de uma forma diferente, não
retiraram o como, a porção apical, e, portanto, essa pastagem veio a florescer, enquanto na esquerda os bovinos consumiram e retardam esse florescimento do pasto. Isso aí mostra a importância de você usar, por exemplo, duas espécies aí, animais, duas espécies de ruminantes, facilitando o manejo. Então, não só a integração da lavoura com as culturas, com as pastagens, né, com as culturas e pastagens, mas também dos bovinos com ovinos, avançando um pouco mais nos sistemas integrados de produção. Então, algumas vantagens da ovinocultura no centro-oeste, não é? Bom, clima e solo adequados à exploração, ou seja, as condições de solo não são limitantes à produção, nem nos solos mais arenosos e muito menos nos solos mais argilosos. Por quê? É possível fazer a correção da fertilidade e, a partir daí, entrar com as culturas. E aí continuar com os sistemas de integração. Essa possibilidade enorme de usar sistemas integrados de produção para ovinos, como a gente vê no segundo item. A produção de uma forragem de alto valor nutricional. Os ovinos são muito exigentes em nutrição e principalmente em teores de proteína. Em sistemas integrados, a produção da forragem tem alto valor nutricional. O valor nutricional é mais alto que uma pastagem não produzida em sistemas integrados. Por quê? Porque existe uma alta fertilidade da lavoura que acaba sendo utilizada pelo pasto. Isso promove um crescimento, uma utilização melhor, principalmente dos adubos nitrogenados, fazendo com que esse pasto, além dos teores de nitrogênio serem maiores, também sejam mais digestíveis, porque geralmente são tecidos mais novos, dentro de um processo de formação acelerado pelo uso do fertilizante. A facilidade no controle da verminose. Por quê? O principal problema de exploração de ovinos a pasto é a verminose, porque existe reinfestação do animal pastando a forragem que está contaminada pelas larvas dos vermes. E o principal verme que vem a atrapalhar a produção da ovinocultura, que vem causar danos aos ovinos, é o hemoncus, aí em praticamente 80% das condições. Se eu entro com uma cultura de milho, soja, girassol, seja lá o que for, numa área, e ela ficar pelo menos um período de 4 meses, e esse período é superior, sem pastejo, e mais ainda, se eu entrar com alguma outra espécie, como bovinos, equinos, sem pastejo ovino, eu tenho a desinfestação do pasto. Fazendo a vermifugação desses cordeiros ou desses ovinos antes de entrar nessa pastagem, que eles entram com baixa quantidade de ovos nas fezes, e eles tendo acesso a uma pastagem sem infestação, a quantidade de vermes que sobrevive é muito pequena, viabilizando o sistema de produção a pasto. Conforto e sobrevivência animal, principalmente quando se utiliza árvores, né? Por que eu já digo sobrevivência e não só conforto animal? Conforto, sem dúvida, o sombreamento diminui a temperatura, aumenta a umidade do ar, protege contra o vento, mas principalmente naqueles estados do centro-oeste em que a frente fria é atuante, as frentes frias que vêm do sul, que vêm do Paraguai, da Argentina. Essas frentes frias causam mortalidade. Por que elas causam mortalidade nos animais? Porque eles estão, muitas vezes, com uma dieta restritiva em termos nutricionais, e a queda de temperatura é muito brusca, não dando tempo para os animais se adaptarem, e todos os anos, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, ocorre morte de bovinos, e esse ano ocorreu de novo, em função de baixa temperatura e hipotermia. Então, esses sistemas também, eles garantem a sobrevivência, porque animais dentro de sistemas onde tem árvores, de sistema silvopastoril, por exemplo, são muito menos sujeitos à mortalidade. Produção para subsistência nas fazendas. Então, existe uma cultura no Mato Grosso do Sul, no Pantanal de uma forma geral, no Centro-Oeste, da produção de ovinos para consumo na fazenda, ou seja, a ovinocultura não é estranha aos produtores, a ovinocultura é presente, só não explorada de forma comercial. À medida que os produtores vão vendo que é fácil de manejar, que é possível trabalhar e que tem alta rentabilidade, a cultura da ovinocultura tem se expandido até de forma bastante rápida no Centro-Oeste,
com taxas acima das outras regiões, exatamente porque se vê o potencial econômico de exploração desta pecuária. E também conta com uma estrutura oficializada hoje no Mato Grosso do Sul para comercialização que permite agrupar os ovinos que vêm de diversas regiões numa única propriedade e daí fazer um transporte único, uma comercialização única com algum frigorífico que venha a pagar melhor pelo preço do quilo dessa carne ovina produzida. Isso chama-se PDUA, Propriedade de Descanso de Ovino para Abate, e vocês podem ter mais informações porque essa legislação está disponível. Outra coisa importante, vejam aqui, mas em condições irrigadas e fertilizadas, comparando o tífito com o braquiarão, e vocês vão ver o braquiarão à direita ali, destacado em verde, como o braquiarão não está inferior ao tífito. Inclusive, em vários itens da composição química, ele é superior ao tífito, mostrando então que a braquiária pode responder nesses sistemas mais intensivos, e isso ocorre em integração lavoura-pecuária, de forma a fornecer uma dieta mais adequada para os animais. Então, lá, em termos de proteína, é superior no braquiarão, em termos de extrato etéreo também, e aí vocês notam que são poucos, digamos assim, os itens dessa composição bromatológica, dessa composição química da forragem, em que o braquiarão é inferior a um tífito, por exemplo, desde que as condições de produção sejam adequadas. Descontaminação das pastagens, como eu comentei antes. Então, já existem trabalhos, e aqui nós temos 2 exemplos em Capim, Tanzânia, de Torres et al. Em 2009 e Rocha et al. Em 2007, mostrando que aumenta a viabilidade, diminui a contaminação dos animais por verminose a partir do momento que você entra com uma outra espécie, e aqui, no caso, uma espécie animal dentro desse sistema. Conforto e sobrevivência, como eu comentei antes, observe à direita, à esquerda acima, as ovelhas ali, tudo pastando, na sombra, mesmo os eucaliptos tendo uma pequena altura, mesmo as árvores ainda não estando desenvolvidas. Vocês observam, então, que esses animais pastejam preferencialmente aonde? Na sombra das árvores, se protegendo, sem dúvida, do desconforto causado pela radiação solar. Abaixo, à esquerda também, e à direita já, com esses eucaliptos mais desenvolvidos, vocês notam que elas continuam dando preferência para pastejar embaixo das árvores. Uso de cães de trabalho, na dificuldade que nós temos de mão de obra hoje em dia, na dificuldade que nós temos principalmente de mão de obra especializada em ovinocultura, um cão de trabalho e uma pessoa pode cuidar de lotes razoavelmente grandes, facilitando muito o trabalho, substituindo então mão de obra que hoje é cada vez mais escassa. Na verdade, não com a ideia de substituir, mas auxiliar, porque eles fazem um trabalho muito mais eficiente, muito mais, digamos assim, rápido, não é? Facilitando muito o trabalho e, eventualmente, naqueles locais onde realmente não há, possam ser bons auxiliares aí quando nós não temos essa mão de obra qualificada. Alguns entraves, então, na ovinocultura. A bovinocultura de corte é a pecuária dominante, ou seja, existe uma grande tendência do produtor achar que a ovelha é uma vaca pequena. E se ele trabalhar dessa forma, ele vai ter muita dificuldade na ovinocultura, porque é um animal com exigências diferentes, com manejo diferente. É um manejo mais presente, é um manejo mais diário, mas não mais difícil. Mas exige um controle maior, exige uma assistência maior, exige que se observe mais esse animal, e que isso não ocorre com tanta frequência na vaca de corte. Seria muito mais próximo de alguma coisa como uma vaca leiteira do que uma vaca de corte. As pastagens tropicais têm baixo valor nutricional, então nós temos que manejá-las de forma a aproveitar o máximo que elas possam produzir. E nas condições que nós trabalhamos, nós só conseguimos trabalhar com pastagens tropicais. A sazonalidade na produção de cordeiros, sem uma oferta regular e sem formação de lotes homogêneos, você tem dificuldade de comercialização. Havendo dificuldade, o consumidor não encontra o produto quando quer, e isso dificulta a manutenção dos hábitos de consumo, trazendo prejuízos para toda a cadeia produtiva. A logística de transporte, grandes distâncias transportando
poucos quilos por quilômetro rodado. Ou seja, né, os cordeiros são mais leves e, portanto, se nós percorremos grandes distâncias, nós temos que ter lotes maiores para compensar esse deslocamento. Então, toda a economia que se tem dentro da fazenda, muitas vezes se perde pelo menos uma parte dela nessa deficiência de transporte, porque esse transporte é mais caro por quilo produzido, por quilo transportado. E a predação que ocorre aqui, a predação é comum em todas as partes do mundo que produz ovinos, em todos os países, inclusive nos países vizinhos. Né? Predação aí por aves de rapina, quando pega os cordeiros novos, predação por cães domésticos é a mais comum, predações por pequenos mamíferos, mas especificamente nas condições do centro-oeste, predação por onça. Né? Não chega a ser um impeditivo de produção, mas é uma coisa que nós temos que estar atento, porque também pode causar frustração na produção. Então, nós temos que tomar algumas medidas, como utilização de cães de guarda, ou prender esses ovinos, ou isolar as áreas, de forma a gente ter uma produção mais tranquila em relação a predadores. Né? E o roubo também, como está indicado ali como abigeato, não é tanto problema aqui, mas em algumas regiões é muito problemático. Então, predação, a gente olha à esquerda, acima, um animal que foi atacado por onça, mas escapou, com um ferimento no traseiro, na parte posterior. Abaixo, não é aqui, mas eu trouxe para vocês verem como esse é um problema crescente, com o ataque da onça parda, que nós chamamos aqui, em que em alguns lugares é conhecido por puma, ou leão, leão baio, como dizem lá na Serra do Rio Grande do Sul. Abaixo à esquerda são bovinos, em Fontoura Xavier, onde foram atacados. Existem exemplos no Paraná, em todos os lugares, inclusive também no sul da Bahia, divisa com Minas. Acima, à direita, nós temos animais predados aqui, né, no núcleo centro-oeste, e abaixo uma charge que saiu no jornal, quando a gente divulgou isso, né, saiu na imprensa aí, a onça ensinando aí os filhotinhos a caçar utilizando ovinos, né, em vez das presas naturais deles, como a capivara, os porcos do mato e etc. Então, a predação exige algumas providências, como, por exemplo, a gente vê à esquerda abaixo e acima também o uso de cães de guarda, como, por exemplo, a raça pastor de maremano, e o telamento. Isso aqui resolveu para nós 100%, quer dizer, telou uma área e recolhe os animais à noite, inclusive isso facilita alguns tipos de tratamento, etc. Não chega a ser um grande inconveniente, desde que bem administrado, resolveu o problema de predação. Então, tem solução barata e fácil. Algumas considerações finais, então, do que a gente viu até agora. A ovelha pantaneira pode ser a base do rebanho, não é? Como um rebanho materno. Então, aqui o que nós temos em mente nós podemos melhorar a ovelha pantaneira através de cruzamentos e etc., alcançando melhores índices zootécnicos, e ela ser a base do rebanho, de forma que você possa cruzar esses animais com qualquer outra raça de corte da preferência e que já seja utilizada. É uma estratégia que a gente oferece para os produtores, porque a gente sabe que ela tem alta adaptação às condições locais. Os sistemas integrados viabilizam os sistemas de produção, principalmente porque aumento e alternativa de renda, ou seja, você entra com a cultura de grãos ou você entra com a produção animal onde antes não tinha. Diminuição do impacto ambiental, porque há sequestro de carbono, a diminuição da produção de gases nitrogenados, que causam muito mais dano que o gás carbônico. A compensação da produção de gás metâneo, que é natural nos ruminantes, né? E que, portanto, podem ser compensados pela incorporação de matéria orgânica, enfim, maior eficiência do uso do adubo, maior eficiência do uso da água, maior quantidade de matéria orgânica no solo, enfim, todas as vantagens que existem desses sistemas integrados.
Alto valor nutricional da forragem produzida. Isso é essencial, principalmente quando está se trabalhando com cordeiros. Quebra do ciclo da verminose. Isso permite, viabiliza a terminação de cordeiros a pasto, sem inconvenientes para as nossas condições. Conforto e sobrevivência animal, principalmente quando se utilizam espécies arbóreas dentro desses sistemas integrados. Sem dúvida é necessário ainda aprimorar a estrutura de comercialização e abate, porque nós também temos poucas plantas frigoríficas, digamos, habilitadas para abater ovinos. E o necessário controle da predação, de forma a gente diminuir as perdas e, digamos, viabilizar comercialmente a produção. Então, dentre várias outras questões sanitárias, enfim, que possam incidir na ovinocultura, assim como acontece nas outras atividades pecuárias, a gente percebe que a predação é mais uma das preocupações que nós temos que ter. Muito obrigado.